Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Josué capítulo 1, versículo de número 9, diz assim a palavra do Senhor: Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Oremos. Pai de amor, Pai de misericórdia, louvado e engrandecido seja o teu nome. Meu Deus, nós estamos aqui em liberdade de culto diante da tua palavra, palavra essa que é inerrante, palavra essa que é eficaz. Ó Deus, traz cativo o nosso entendimento para que venhamos compreender a grandeza da tua palavra. Ó Deus, que o teu Espírito Santo ilumine, meu Pai, o nosso entendimento, ó Pai. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero falar hoje um pouquinho com vocês sobre força e coragem. Força e coragem. Vocês já perceberam que isso nos acompanha desde o nascimento até o último dia da nossa vida. E quando nós não cuidamos, nós perdemos os dois, tanto a força quanto a coragem. A primeira coisa que um bebê precisa fazer ao nascer é força. E assim é durante a sua vida toda. Tudo aquilo que envolve no corpo humano, no nascimento, exige força. O bebê não consegue se alimentar, ele precisa fazer força com o seu maxilar para sugar o leite da mãe. O bebê não consegue andar, ele precisa se esforçar para gatinhar, depois se esforçar para dar os primeiros passinhos, e a força ela vai sendo adquirida na nossa vida, mas também ela vai sendo desperdiçada. E infelizmente algumas pessoas, ao chegar no final da carreira, já chegam sem força porque a desperdiçaram no caminho. Coragem também é algo que faz parte do nosso cotidiano, nós precisamos de coragem. E eu digo para vocês, crianças, jovens e adolescentes que aqui estão, a vida só fica cada vez mais difícil. É que nem criar filho, os gastos só aumentam conforme eles vão crescendo, não diminuem. E nós precisamos de coragem para enfrentar essas situações. A palavra do Senhor no mesmo texto, só que na linguagem NVI, diz assim: Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso. Não se apavore nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Seja forte e corajoso. Por que é que o Senhor está falando isso para Josué? Em primeiro lugar, porque Josué está diante de um grande desafio, como você talvez hoje esteja. Josué estava enfrentando uma situação complicadíssima. Qual era a situação? Dar continuidade à obra que o Senhor iniciou com o servo Moisés, libertando mais de 600 mil homens, só homens, do Egito. Estima-se que a população total passasse do número de 2 milhões de pessoas. E agora Moisés morreu. O grande líder já não está mais ali. O líder que viu as costas de Deus, que foi posto pelo próprio Deus na fenda de uma montanha e viu a sombra da glória de Deus, não está mais presente. O homem que subia no monte e falava com Deus e que trouxe as tábuas da lei escritas pelo próprio dedo do Senhor, já não estava mais ali. E Josué então está aflito. Eles já estavam vagando no deserto durante 40 anos. Agora eles estão diante da terra prometida, da terra da promessa. O que separa eles da promessa é um rio, Rio Jordão. Interessante que no capítulo 3 nós veremos que era ainda tempo de cheia. Eles não tinham barco, não tinham balsa. O rio estava cheio e tinha 2 milhões de pessoas para atravessar esse rio. Josué estava diante de uma grande dificuldade, como diz aqui o versículo 1. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés. Olha o gabarito desse homem. Ele era auxiliar de Moisés, mas ele não era Moisés. Ele não era o líder. Ele era quem andava junto com o líder. Conquistou e lutou várias batalhas e enfim venceram muitas coisas juntos, mas Josué não era o líder, ele não era Moisés.
E o povo sabia muito bem disso. O povo sabia disso e Josué também sabia. Josué era apenas o auxiliar de Moisés, conforme diz o texto, um grande amigo. Josué está prostrado. Josué, ele está desmotivado. Josué, ele está assustado e desanimado, e muito provavelmente apavorado diante desse grande desafio. Por que eu falo isso? Porque o Senhor Jesus Cristo repete 3 vezes a mesma ordem para Josué: seja forte e corajoso, seja forte e tenha muita coragem, seja forte e corajoso, pois eu estou mandando. O que faltava naquele homem era força e coragem, porque ele estava dominado por uma tristeza e um apavoramento. E quem não estaria? Quem em sã consciência não estaria apavorado? Pois Moisés morreu. Moisés está morto. Aproximadamente 2 milhões de pessoas estão olhando agora para Josué. E toda essa multidão de pessoas está depositando a sua própria confiança em Josué. Como sabemos, muitos deles eram murmuradores. E com certeza começou o burburinho no meio do povo. E agora? O que será de nós? Saímos do Egito para morrer aqui. Como vamos atravessar o Jordão? E quem tinha essas decisões, em uma linguagem popular, quem tinha a carta na manga era sempre Moisés. Moisés intercedia a Deus pelo povo, dizendo: Senhor, não mata eles não, Senhor. Senhor, se é para o Senhor não ir conosco, eu não vou. Eu só vou se o Senhor for. E agora esse homem que tem intimidade com Deus já não está mais presente. E Josué começa a ser objeto de observação. Josué passa a ser agora o alvo dos olhares, dos preconceitos e dos julgamentos daquele povo, que estão todos perdidos, sem saber o que fazer. E Josué está prostrado. Olha o que o versículo 2 nos diz. Deus dizendo para Josué: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. A ordem do Senhor para Josué é: levanta-te. Porque Josué está prostrado, ele está desanimado. Não porque talvez ele estivesse deitado, irmãos, mas emocionalmente arrasado, porque perdeu seu amigo, sem saber o que fazer. E Deus chega para ele e diz: olha, meu querido, a vez de Moisés já foi, meu servo está aqui comigo, mas agora é a sua vez, levanta-te. Meus irmãos, quando a gente pensa que tudo acabou na nossa vida, vem o Senhor e nos dá mais uma chance e diz: levanta-te. Levanta-te que tem um Jordão para passar, tem um povo para conduzir, tem muita coisa ainda para acontecer. Bora, Josué, Moisés morreu, mas você está vivo, e eu ainda preciso fazer muitas coisas através da sua vida. Deus sabe de tudo isso, e como eu disse, Ele sabe que Josué precisa ouvir essas palavras: seja forte e tenha coragem. Por isso ele repete 3 vezes no versículo 6, no versículo 7 e no versículo 9. Por que é que nós precisamos de tamanha força e coragem? Em primeiro lugar, versículo 6, para conduzir os nossos até a herança prometida. Olha o que diz o versículo 6: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Meu irmão, levanta, toma postura, porque existem muitas pessoas que dependem de você e que só alcançarão a promessa pela sua pregação, pelo seu testemunho, pela sua liderança. Deus falou para Josué: levanta-te, porque eu vou usar você, para você conduzir este povo até a herança que eu prometi aos pais deles. Você vai ser instrumento nas minhas mãos, Josué, mas eu preciso que você tome postura, que você tenha coragem e que você tenha um bom ânimo, que você não fique amedrontado. Aos pais que aqui estão presentes, levantem-se, tenham coragem, sejam fortes, defendam as suas famílias, defendam os seus filhos,
orem por eles, leiam a Bíblia com eles, invistam neles, tragam eles para a escola bíblica dominical, promovam culto nos lares, invistam nos seus filhos, sejam fortes e corajosos, não deixem os seus filhos serem dominados pela sociedade, pelo que a sociedade está pregando. Existe um povo que depende da sua liderança, e você só fará esse povo alcançar a herança se você não ficar acovardado diante do problema que se levantou. Levante-se, seja forte, seja corajoso. Em segundo lugar, precisamos de força e muita coragem para não nos desviarmos do verdadeiro caminho. Versículo 7: então somente esforça-te e sê muito corajoso, cuida em fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Você entendeu que a primeira ordem não está relacionada a você? A primeira ordem está relacionada aos que dependem de você. Seja forte e corajoso, porque tem um povo que precisa alcançar a promessa. Mas a segunda ordem que Deus dá para ele é: seja forte e muito corajoso, para você não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Oh, meus queridos irmãos, como é difícil manter o barco alinhado na direção que o Senhor Jesus Cristo nos deu. Não é fácil. O vento é revolto, o vento é contrário, o mar é revolto. Eu gosto muito da passagem depois da multiplicação dos pães. Jesus despede os discípulos e diz: vão na minha frente. Jesus sobe para orar. E em alguma das vigílias da noite, Jesus está olhando eles lá de cima do monte, e diz que aqueles homens estavam remando, já estavam no meio do lago, mas não iam para lugar nenhum, porque o vento lhes era contrário. Não pense que vai ser fácil. Não pense que é fácil manter a direção. Nós somos tentados a todo momento a nos desviar da rota, a sair do caminho, a pegar atalhos, e Deus agora está falando diretamente para Josué. Primeiro ele diz: você precisa ser forte e corajoso pelos outros, mas você precisa ser forte e muito corajoso, ou seja, mais forte e mais corajoso para manter você mesmo no prumo. Sabe por quê? Porque quando você, meu irmão, se desvia, quando você cai, quando você vai para a direita ou para a esquerda, muitos seguem o seu exemplo. E quando você sai da rota, os seus filhos saem também, a sua esposa sai também, os seus amigos que estavam endireitando a vida começam a ficar com uma vida torta também. Por isso, na segunda ordem, Deus diz para eles: seja forte e tenha muita coragem para dominar o seu coração, para que você fique na lei do Senhor, alcançando o alvo, no caminho reto, e assim você vai ser próspero. Assim, aonde você estiver, Josué, a prosperidade vai estar contigo, porque a prosperidade não habita em atalhos, mas sim em obedecer a palavra do Senhor. Amém. Em terceiro lugar, nós precisamos de força e coragem para não ceder às aflições da nossa vida. Olha o que ele fala no versículo 9: não te mandei eu? É uma pergunta. Esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Glória a Deus. Você acha que seria fácil? Se fosse fácil, Deus não diria para nós: tenham bom ânimo. Se fosse fácil, Deus não teria alertado Josué, dizendo para Josué para que ele não ficasse apavorado, aterrorizado. Existem situações, sim, meus irmãos, que nós tememos, lutas que vêm na nossa vida, que nós enfrentamos, que nós pensamos: agora não tem mais jeito. Como os irmãos sabem, eu passei pela essa Covid, fiquei internado na UTI, e eu entreguei ao Senhor a minha vida pelo menos 3 vezes, porque eu pensei: outro ataque desse eu não vou aguentar, eu não vou suportar. Eu sei que eu vou morrer, então eu entrego ao Senhor a minha vida. E hoje estou aqui para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Existem situações que vêm e nos fazem temer. E por isso nós precisamos de força e coragem
para diante dessas situações, nós não ficarmos observando apenas a situação, mas sim aquele Deus que disse: eu estarei com vocês. Amém. Todos os dias. Todos os dias. Deus, ele não ordena que o crente seja corajoso e forte e depois o abandona. Deus não diz para você: seja forte e corajoso e depois sai de cena. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Ele não apenas diz: seja forte e corajoso, mas ele também diz: não temas, nem te espantes, porque eu, o Senhor teu Deus, estou contigo. Amém. E este é o segredo. Aqui está a grande explicação sobre como alguém consegue cumprir essa ordem de ser forte e corajoso diante dos problemas da vida. Sabe como? Olhando para o Deus que diz: seja forte e corajoso. Por quê? Porque eu estou com você. Você não está sozinho. Você não foi abandonado. Nós podemos ser fortes e corajosos, pois é o próprio Deus quem nos capacita. É o próprio Deus quem nos fortalece. É o próprio Deus quem nos guia. Força e coragem é o que nós estamos falando. Força e coragem. Não adianta ser forte e covarde. Note o que o texto diz. Não adianta você ser forte e covarde, nem muito menos corajoso e fraco. É preciso ser forte e corajoso. Forte e corajoso. Por quê? Porque a força aqui, meus queridos irmãos, ela não está relacionada com a capacidade de carga que você aguenta levantar. Senão, assim, todos aqueles homens e mulheres que praticam o fisiculturismo, ou strongman, ou o levantamento de peso, seriam as pessoas mais bem-sucedidas e capacitadas do mundo. A força aqui não está relacionada com capacidade de carga. A força aqui, ela está intimamente relacionada com a determinação. Com determinação. Por isso, em algumas versões, a palavra usada, além de força, é esforço. Esforça-te e tem muito bom ânimo. Esforça-te e tem muito bom ânimo. Por quê? Porque é fácil ser forte um dia. É fácil ser forte uma semana. Mas o que Deus exige de nós, e o que a vida exige de nós, é um esforço diário, contínuo, metódico. Deus não quer que você seja forte no domingo na igreja, e na segunda-feira você seja fraco no seu trabalho. Deus quer que você continue sendo forte do mesmo jeito que você é no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, e no domingo você esteja mais forte ainda. Esforça-te e tem de bom ânimo. Força e coragem. Deus requer de nós isso. São as crises que separam os fortes dos fracos. E Deus está falando isso para Josué: levanta, 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 porque eu sei quem você é. Isso é maravilhoso, irmãos. Porque muitas vezes nós mesmos duvidamos do nosso potencial. Nós mesmos desacreditamos em nós mesmos. E como o apóstolo Paulo disse: olha, nós enfrentamos situações que desistimos da vida. Quando ele diz isso, ele diz: olha, nós pensamos que ia morrer, que tinha acabado tudo. Mas ele está ali contando o testemunho. E aquela situação que parecia impossível se resolveu. Não pela capacidade do homem, mas pela capacidade daquele que faz a promessa, dizendo: eu estou contigo. Amém. Por isso, seja forte, meu irmão. Seja corajoso. É fácil ser corajoso quando tudo está indo bem. Quando os ventos são favoráveis, quando a maré está calma. É fácil, todo mundo é corajoso. Você quer ver um marinheiro tremer na base, é a hora que o mar fica revolto, que o vento sopra na direção que não era para estar soprando. Por isso a Bíblia diz que nós precisamos ter um bom ânimo, força e coragem. Bom ânimo é ter coragem de enfrentar aquela situação. Dizer: Senhor, eu não estou entendendo nada do que está acontecendo. Pai, eu não glorifico o Senhor pela doença que está na minha vida. Mas eu dou graças ao Senhor, porque eu sei que para o Senhor tem um propósito. E eu entendo, meu Deus. Eu não dou graças
pela situação difícil que eu estou enfrentando, mas eu rendo meu coração diante do Senhor com gratidão, porque eu sei que tem algum propósito. É ter bom ânimo diante da dificuldade. Ô irmão, o mundo está cheio de pessoas pessimistas, e é cômodo, é fácil ser pessimista. O pessimista não precisa trabalhar, o pessimista não precisa pensar, o pessimista não precisa desenvolver projetos. Para ele sempre está tudo errado, então é melhor não fazer nada. É difícil ser otimista. E Deus está olhando para Josué e está dizendo: eu preciso de um homem que tenha um bom ânimo, porque tem muitos milhões de pessimistas aí no meio desse povo. Eu vou dizer para ti, meu querido, pessimista nunca chega à liderança, mas aqueles que têm um ânimo firme no Senhor sempre lideram, sempre estão na frente, sempre estão vencendo batalhas. Tenha um bom ânimo, saiba que o Senhor está contigo. Mas o texto também nos diz aqui de pavor e medo. E temas, não se apavore. O texto fala para não cedermos a esses sentimentos, porque é natural. Diante de uma grande crise é natural temer, diante de uma grande doença é natural temer. Quando o filho fica doente é natural temer. Mas o texto está dizendo: não te espantes e nem fique assombrado. E por que essas expressões? E por que as pessoas ficam assim? Sabe por quê? Porque quando estão passando por uma crise dessas, elas só conseguem olhar para o problema. E quando você, meu irmão, só olha para o mar revolto, você pensa que até Jesus é um fantasma vindo em cima das árvores te socorrer. Mas quando você presta atenção na voz do Mestre e diz: se é o Senhor, me manda ir ter contigo. Oh, meu irmão, a crise se dissolve e a gente vive o sobrenatural de Deus. Amém. Não preste atenção nesse problema. Preste atenção no Deus que está falando no seu coração, dizendo: eu estou contigo. Amém. Eu estou contigo. Esses dias atrás faltou luz aqui em Alto Paraíso, como se fosse uma novidade faltar luz aqui em Alto Paraíso. Mas eu estava lá fora e os meninos estavam lá na sala e deu aquele apagão geral, irmãos. Nós todo mundo sem celular, o celular carregando as tomadas. E o Heitor, eu conheço a vozinha dele de desespero. Ele e o Estevinho, ele falou: papai. Eu falei: calma, que o pai está chegando. Eu falei: ouve a minha voz e pode seguir ela. Entre a sala e a cozinha, a gente se chocou. Irmãos, nós precisamos ter essa fé, essa coragem de ouvir a voz de Deus e caminhar no escuro em direção a essa voz. Não fique olhando para o problema, senão você vai ficar paralisado, o medo vai tomar conta, o pavor vai tomar conta da sua vida. Não tema, não se apavore, nem tenha medo. Sabe por quê? Porque Deus está conosco. Deus disse a Josué: antes você era auxiliar de Moisés. Mas deixa eu contar um segredo para você, Josué. Você sempre foi meu servo. E assim, Josué, como eu fui com Moisés, você pode ter certeza que eu serei contigo. Você não vai ficar abandonado. Não pense que eu amo mais Moisés, ou que eu guardei mais Moisés. Assim como eu fui com Moisés, capítulo 5, ninguém te poderá te resistir todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Amém. Assim serei contigo. Terceiro lugar, antes um pouquinho, só uma ressalva. Sabe por que às vezes a gente olha demais para o problema e teme? Porque nós desconhecemos o Deus que servimos. Infelizmente, irmãos, a gente desconhece o Deus que a gente mesmo serve. Nós tememos porque não conhecemos o nosso Deus. Eu quero dizer poucas palavras para você hoje. O Deus que você serve não muda. Sabe por quê? Porque Ele é perfeito. Amém. O Deus que você serve, Ele é constante. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não está se tornando algo melhor. Ele é mesmo ontem, hoje e eternamente. O nosso Deus, Ele nunca deixará de ser, nunca deixará de existir, porque Ele não foi criado. Ele é a própria existência. Amém. O nosso Deus
Não existe nada maior ou mais poderoso do que o nosso Deus no universo. E digo mais, tudo que não é Deus depende exclusivamente de Deus para viver e existir. Mas o nosso Deus não. Quando nós estamos tendo essa revelação de quem é Deus, os nossos problemas se diminuem diante da grandeza. Para encerrar, terceira lição desse texto, o texto de Josué 1,9 nos diz e nos afirma é que Deus está conosco. Deus é contigo. Mais do que estar presente, mais do que estar presente, mais do que um espectador sentado em uma poltrona, assistindo na sua mega televisão no céu o que acontece na terra, mais do que alguém que está aquém ou além, ou acima ou abaixo, o nosso Deus está no meio. Por isso o nome dele é Emanuel, Deus conosco, na dificuldade conosco, na alegria conosco, na saúde conosco, na doença conosco. E quando nós tombamos nessa terra, nós estamos com Ele, aí sim, eternamente. Deus está junto, participando, envolvido com todo o processo. E olha o que ele diz para Josué, o que ele diz para você nessa noite, Josué 5, a parte final do versículo, nunca te deixarei, jamais te desampararei. Nunca te deixarei, jamais te desampararei. Você percebe que Deus está falando com você? Nunca te deixarei, jamais te desampararei. Você nunca vai estar sozinho, porque eu, o Senhor teu Deus, estou contigo por todo o caminho que você andar. Amém. Josué 1,9: não temas, não te mandei eu, esforça-te e tem muito bom ânimo. Não pasmes, nem te apavores, porque o Senhor, o teu Deus, está contigo, por onde quer que andares. Aleluia. Oremos. Pai bendito, Pai de amor, Deus de misericórdia, nós louvamos o teu nome, porque sabemos que o Senhor é bom. Pai, confirma a tua palavra no coração dos teus filhos. Não deixe essa palavra cair, ó Deus, no vazio, mas que ela produza, Senhor Jesus, frutos para a eternidade. Bendito seja o Senhor, ó Deus. Assim nós oramos. Amém e amém.